da Conferência Seguros na Prática 2019 e hoje a gente está recebendo aqui o Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, fundador da Gravitas AP, além de outros tantos projetos, empresas, vários, não é isso? Legal. Então hoje a gente vai conversar bastante sobre alguns dos projetos que ele desenvolve, alguns dos assuntos que ele tem bastante conhecimento, de gerenciamento de risco, ao dia a dia ali do corretor de seguros, vendas, marketing. Então, tua trajetória acho que vai contar aqui pra gente, vai acrescentar aqui pra gente bastante experiência. Eu acho que tem muito a acrescentar aqui com o conteúdo e com a tua experiência tem muito a acrescentar ali ao dia a dia do corretor de seguros. Então, Sérgio, eu queria começar que tu se apresentasse. O que hoje você está fazendo? Quero agradecer a vocês aqui da Educa Seguros, né? Eu acho que sempre é uma oportunidade a gente falar com o corretor de seguros, enfim, as pessoas do mercado de seguros, porque acaba que eu acho que até os seminários, as oportunidades todas de educação, elas acabam sendo compartilhadas com o mercado, né, como um todo. E assim, eu gosto de pensar em mercado de uma forma maior, gosto de pensar em quase 7% do PIB, muito maior que a indústria de petróleo, né, e outras que a gente fala para aí. Uma vez eu estava dando aula para alunos de engenharia na UFRJ, e aí falava para eles que eu vinha de um mercado chamado mercado de seguros, que naquela época já representava 5% do PIB. Um aluno se assustou e disse para mim assim: ué, mas 5% do PIB? Eu disse: é mesmo, assim, vocês estão fazendo esse curso, era um curso do PROBIMP, né, para a indústria de petróleo, estão fazendo esse curso aí para disputar uma vaga lá naquele mercado de 2,1% do PIB, e sequer conhece o mercado de seguros que já é 5%. Então, nós representamos aí quase 7%, incluindo saúde, né? E retirando disso os seguros obrigatórios que não foram ainda, e se Deus quiser serão, enfim, privatizados, né? A gente já representa quase que 7% do PIB, o que significa muita coisa. Esses dias eu vi uma palestra do Luiz Marins, meu querido amigo Luiz Marins, com quem eu viajei uma parte do Brasil numa determinada época, eu, né, por uma seguradora e ele palestrante. Esses dias, no final do ano passado, eu assisti uma palestra dele, depois de muitos anos, em que ele dizia que, talvez até tenha me visto, né, na plateia, porque a gente conversava muito. Ele diz assim: olha, se não tiver seguro no mundo, o mundo simplesmente não funciona. Um dia sem seguro não sai um avião do chão, né, nenhum navio sai do porto. Enfim, quer dizer, você não contrata nenhum tipo de transação de empréstimo, por exemplo, né, nada. O mundo simplesmente para. Hoje aqui, o Rio de Janeiro está parado por conta de um acidente aí na ponte Rio-Niterói. E você vê, quer dizer, a dificuldade de se gerenciar um acidente no meio da ponte Rio-Niterói, tendo 4 pistas disponíveis, né, para o fluxo fluir. E, na verdade, a gente para 2 cidades, para o Rio e Niterói, né, por falta de planejamento prévio, né, para uma possível catástrofe. Mas quem ia pensar que um sujeito ia pegar um ônibus vindo de São Gonçalo e tentar atravessar no meio da ponte? Olha, né, a mágica de gerir riscos, né, que é um dos nossos assuntos aqui, é pensar naquilo que ninguém pensa. Né? E aí, Anderson, assim, vale a pena contar um pouquinho de história, né, na história toda. Então, é assim, né, eu passei muitos anos em seguradora, na área técnica, na área de produtos, na área de sinistro, na área comercial, muito abraçado com a parte de fazer produtos, né, e tentar colocar produtos no mercado que simplificassem a vida do corretor. Mas a minha origem é a origem de engenharia, né? Lá de trás eu trabalhei com petróleo, enfim, né? Trabalhei com gestão de risco. Acho que foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com gestão de risco no país. Nada a ver com seguros, e por conta disso eu acabei indo para a área de seguros num momento em que se descobriu que gerenciamento de risco não era dispor extintores de incêndio, hidrantes, sprinkler, né, em lugares, e nem, né, você criar aparatos de segurança para proteger alguma coisa. É muito mais que isso, né? Hoje, para você ter ideia, além dos vários MBAs, que é o outro lado, eu vou misturar as coisas aqui para ficar mais difícil, né, claro. Mas assim, além dos vários MBAs, produtos de educação continuada que eu lancei ao longo dos anos aí também, uma atividade de educação que era paralela ao meu trabalho no mercado de seguros, né? Porque, enfim, né, eu fiz engenharia, depois fiz 2 mestrados e tal, não consigo acabar o doutorado nunca por falta de tempo de aula, mas tudo bem. Então,
na própria Escola Nacional, né, que assim, que a gente lançou alguns MBAs lá, coordenou, etc. E hoje, olhando um pouco mais para o mercado de saúde e tal, um desses produtos que nada tem a ver com o mercado de seguros, por exemplo, é o MBA em Governança, Risco, Controles e Compliance, né, porque hoje o mundo fala em risco. As empresas hoje, públicas e privadas, todas, né, estão envolvidas em governança. Governança é a única forma de fazer negócios à frente. A sustentabilidade dos negócios está pautada em governança. E é estranho quando a gente olha para o mercado de seguros, que é um mercado que tem como seu objeto fundamental o risco, ver que as pessoas às vezes desconhecem o que é gerir risco, né? E a gente falava um dia desses aí sobre esse assunto. O papel dos atores do mercado em relação a gerenciar riscos, ele é absolutamente limitado às suas competências. Então, só para a gente lembrar, né? Seguro é um instrumento de resposta ao risco. Não tem nada a ver com a identificação de risco, nada a ver com a análise de risco, nada a ver com a avaliação de risco. Mas depois que essas fases aqui se completam, aí sim, você tem que encontrar respostas, né, para dar tratamento para os riscos que foram identificados aqui. E aí aparecem respostas de dois tipos, duas grandes classes de resposta. Respostas para procedimentos, então a gente está dizendo assim, olha, eu vou instituir aqui uma reciclagem das pessoas, é procedimento. Vou trocar a forma de fazer, aquela porta que abre para dentro vai abrir para fora, procedimento. Vou tentar eliminar o risco de alguma forma, evitar que aquela operação aconteça, etc. Então a gente está falando aqui de procedimento. E quando você olha para o financeiro, que acaba trabalhando em conjunto com esse procedimento, que não basta apenas que eu faça aquela porta abrir para dentro ou para fora. Eu vou ter uma responsabilidade sobre o que acontecer e também, né, as pessoas podem se machucar. Então, eu preciso criar alternativas financeiras para complementar essas ações que eu estou tomando. E tem duas formas de fazer. Ou pagar do bolso, que é o financiamento do próprio risco, ou você encontrar uma forma de transferir, que aí você pode transferir por seguros ou pode transferir para derivativos, né, e para outros instrumentos financeiros. Compreender isso é fundamental. As seguradoras, então, portanto, operadoras de saúde suplementar, etc., elas têm a função de subscrever esses riscos que podem estar num pacote de oferta de um determinado cliente, pessoa física ou pessoa jurídica. E cabe ao corretor de seguros usar seu expertise para ligar as pontas, né? Assim, eu conheço o risco do meu cliente, né, a partir de um trabalho todo que o cliente fez lá de gestão de riscos, e a partir disso aqui, eu preciso encontrar o outro lado da ponta aqui, que é alguém querendo ficar com esse risco, né? Então, o papel do corretor de seguros é muito limitado a isso aqui. E é claro que com seu expertise, sua experiência, com experiência em outros clientes, ele pode ajudar esse cliente a tomar as melhores alternativas, né, em relação a risco, mas sem querer ir lá fazer gerenciamento de risco, né? Muita gente aí no mercado diz que vou lá fazer gerenciamento de risco do cliente. Falácia. Primeiro que não conhece o risco, não conhece a operação, não conhece os detalhes técnicos, não conhece a matéria-prima, não conhece o processo, não conhece a engenharia, não conhece, e está se metendo num lugar que não é o seu. Então, assim, né? Tudo com seus devidos cuidados. Então, para voltar na tua pergunta inicial, você deixou eu falar desse assunto aí, fica até amanhã, você sabe do assunto, você sabe disso. Mas, assim, hoje eu estou muito focado em algumas áreas, né? São muitas, né? No final das contas, né? A Gravitas Consultoria e Treinamento, ela tem um foco muito de entregar, né, para os clientes uma consultoria em relação à gestão de riscos, governança, né, controles internos, enfim, auditoria, compliance, integridade, tudo isso, numa visão que não é só seguros, é uma visão bem mais ampla, né? Isso a gente já faz há algum tempo. A Gravitas foi fundada por conta da minha necessidade de emitir nota fiscal para dar aula, né? Terceira Fundação Getúlio Vargas, BMEC, uma série de lugares, e em 2014 para cá ela tomou uma cara de consultoria mesmo e treinamento. A gente faz muita coisa de treinamento, capacitação de pessoas, não só em seguros, mas também nessas áreas que eu falei e em outras, porque a gente tem um time, né, de parceiros. Lembro que tu comentava que o pessoal de infraestrutura, né, energia elétrica, isso, tem muita gente também, né, energia elétrica, mineração, tem muita coisa, né, nessa área. E
também para seguros, né? Então, assim, para algumas seguradoras e, né, enfim, para algumas operadoras de saúde suplementar. E junto com isso vem uma coisa que eu acho que começou comigo, que é aquele lado da educação, né? Então, assim, hoje a gente coordena 3 MBAs, né? O MBA em Saúde Suplementar, que está na 8ª turma, e agora a gente está acabamos de inaugurar as aulas teletransmitidas. Então, assim, a gente já falou sobre o assunto também, que é, eu faço questão que as pessoas assistam o curso ao vivo de qualquer lugar do Brasil, como se estivesse dentro de sala de aula, e a plataforma permite que você entregue para as pessoas o mesmo ambiente da sala de aula. Ela entra em grupo de trabalho, faz com a pessoa que está presencial ou online, enfim, funciona dessa forma. Então, o MBA Saúde Suplementar, ele funciona presencialmente em 2 lugares aqui no Rio, no centro, na Barra, e online para todo o Brasil, né? Com aulas quinzenais ou semanais, dependendo da fórmula que entra, né? Tem o MBA em Governança, Riscos, Controles e Compliance, que é um MBA muito voltado para essa área de governança, portanto, compliance, integridade, auditoria, enfim, tudo isso, que também funciona aos sábados, quinzenais, e durante a semana também no mesmo esquema. E nós estamos lançando, e essa é uma tarefa interessante, que é o MBA para o corretor de seguros, que chama-se o MBA em Gestão de Negócios de Seguros, que tem um foco de olhar para a gestão empresarial do negócio de seguros, ou seja, né, vamos lá entender o que é giro, vamos lá entender o que é investimento, o que é gestão financeira, o que é gestão de gente, o que é retenção de talentos, o que é planejamento estratégico, conceito do negócio, plano de negócio, desdobramento estratégico, um balance scorecard, né? Então, enfim, é para dotar esse corretor de seguros que hoje é pequeno, dá para ele as ferramentas para efetivamente ele crescer a partir de conhecimento, enfim, acadêmico, né? E lá a gente não fala de técnica de seguro em nenhum momento, não fala de automóvel, fala como estratégia, mas não fala de saúde, fala disso, a gente fala de gestão do negócio, né? Enfim, né? Qual o negócio? O negócio de seguros, tem tudo isso, mas, enfim, é o que a gente está preocupado. E a gente fala lá de marketing, né? Que é a tua disciplina, você está lá, você já sabe do projeto. E a gente fala de marketing, tanto do marketing tradicional como outbound, né? Enfim, com uma visão estratégica realmente do assunto, coisa que a gente discute há muito tempo. Tem gente aí gastando 20, 25, 30 mil reais por ano na internet com resultado zero, porque não entende que o fundamental é o que a Educa faz, que é conteúdo, né? Assim, o seu cliente que está navegando no Facebook depois de ter voltado do jogo do Flamengo, do Fluminense, não está nem um pouquinho interessado em comprar um plano de saúde, eu garanto isso para você, né? E a sua presença digital, que tem muita gente que vende por aí, presença digital, se ela for estática, amigo, não serve para absolutamente nada. Você tem que estar o tempo todo construindo conteúdo, construindo informação, tirando as dúvidas das pessoas no ambiente adequado, né? Enfim, né? No Instagram você quer mostrar seu cachorro, e seu cachorro não tem nada a ver com o seu plano de saúde. Essa é um pouco da visão das coisas que a gente quer mostrar lá. Dá uma visão muito profissional, Anderson, assim, sempre com a intenção de ajudar as pessoas. São cursos, né, que qualquer um pode pagar de R$300 por mês, 300 e pouco. E isso vale a pena ressaltar que foi feito a partir de uma parceria importante, parceria olho no olho, bigode com bigode, né, com os reitores e tal da Universidade Católica de Petrópolis, para a gente poder fazer um curso barato, né, que cabe no bolso das pessoas e que tem um conteúdo importante para a vida das pessoas, né? Chega um ponto, eu acho que você já começa a perceber isso, que mais do que a gente fazer qualquer coisa, a gente tem que deixar legado, né? E assim, eu penso muito nisso, né? Assim, meus filhos estão criados, enfim, eu fiz muita coisa, trabalhei em empresas enormes, e hoje tudo que me interessa é deixar legado e que alguém pegue esse bastão e leve para frente depois, né? Para que a gente possa contribuir um pouquinho para o mercado. A cultura de seguros no Brasil ainda é muito incipiente. Às vezes a gente pergunta quantas pessoas num grupo de amigos tem seguro residencial, né? Eu perguntei isso para um amigo outro dia, que ele é simplesmente diretor de um banco internacional. Eu perguntei a ele, escuta, mas não, assim, você não tem seguro residencial? Eu não, eu sempre pensei nesse assunto. Eu disse, mas isso custa R$300 por ano. É mesmo? Eu disse, eu vou pedir para alguém. Aí eu pedi para alguém cotar, mandei uma cotação para ele que era 289. Ele falou, vou pensar. Na hora que o cara, que é diretor de um banco, diz que vai pensar, né?
e que se você chamar o cara para consertar sei lá, o aquecedor na tua casa, custa os mesmos R$ 300, e a seguradora vai lá, né, dar a mão de obra e tal para o cara fazer isso, ainda dá um seguro para o cara do conteúdo, a gente tem muito que avançar, né? E talvez, como diz um amigo, o único jeito de avançar é falar do assunto, né? Verdade. Que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem aqui também. Aprofundando um pouco mais na parte das tuas duas frentes, na parte de educação. A visão que tu compartilha do mercado de seguros eu sempre achei muito relevante. Então, eu tentei olhar um pouco da perspectiva que tu olha, o mercado de seguros, o corretor de seguros, e isso me ajuda bastante, às vezes, a medir, né, a validar ou não, por que uma seguradora, o mercado está caminhando numa direção ou não. Então, a visão que tu compartilhou sempre nas aulas, e para quem não sabe, né, o Sérgio foi meu aluno e aluno de muita gente aí. Então, isso ajudou bastante, me ajuda bastante, né, a validar algumas coisas que a gente vê no mercado. E como é que você vê isso, a questão da educação em si do corretor de seguros, né? A gente tem a Escola Nacional de Seguros, né, que faz um trabalho já ao longo de décadas aí, né, de levar a cultura do seguro principalmente para dentro do mercado, né, para os profissionais, para os corretores. Como é que tu enxerga isso mais no dia a dia ali do corretor de seguros, né? Como é que tu enxerga que tem que ser a evolução dele, levando em conta também que ele precisa ali se aprimorar, reaprender, pensar ali a forma que ele está fazendo, como é que tu enxerga? Eu gosto de pensar nisso, eu estou muito muito tempo em educação, né, assim, né, as pessoas me perguntam, eu tinha um amigo que perguntou assim, quem não foi teu aluno do mercado de seguros, né, sei lá, acho que muita gente, mas eu participei lá atrás da reformulação do curso, né, para o exame de corretor de seguros, com a visão muito de dar, a visão da diretoria na época da escola, assim, né, de dar uma visão de mercado realmente para os corretores, né. Era um curso que lá atrás era um curso muito técnico só, e hoje ele começa a ter uma visão já de negócio, que é importante, preparar para o negócio mesmo, né, porque assim, na prática, Anderson, a gente está lidando com um empreendedor, por necessidade ou por oportunidade, mas é um empreendedor, né? Assim, alguém que descobriu o mercado de alguma forma, alguém que já estava no mercado, que trabalhou em seguradora, em corretora de seguro, etc., e resolve empreender por conta própria. E não é simples e nem barato, né? Claro que existem as pessoas que começam do absolutamente zero, né? Assim, até sem dinheiro no bolso, e ali enfim, o certificado lá, faz a homologação na SUSEP e a partir dali faz o cadastro nas seguradoras e começa, né, a sua vida lá de angariar clientes, né? Mas, assim, não é tão simples assim, né? Até para fazer cadastro nas seguradoras o cara precisa fazer um projeto, porque não é simples, não é rápido, existe um monte de papel, os papéis são diferentes. Tem seguradora que exige um carimbo, a outra que é a cópia do cheque que o cara nem tem porque ele acabou de abrir empresa. Então, assim, tem um monte de problemas que na prática são obstáculos, né, para as pessoas cumprirem. Mas o fundamental é que toda vez que você faz uma certificação em alguma coisa, você é obrigado a estudar de uma forma intensiva para tirar um determinado certificado. E a partir dali você relaxa, né? Então, vamos imaginar a situação, né? Alguém se transformou em corretor de seguros aqui, estudou lá 20 matérias para né, todos os tipos, para capitalização, seguro de pessoas, empresarial compreensivo, enfim, risco de engenharia, etc. E aí foi lá, conseguiu, fez as provas e se certificou. Muito bem, a pessoa começa aí efetivamente a trabalhar com a coisa. Dependendo de para onde ela vai, da formação anterior que ela tem, de onde ela trabalhou e etc., né? Se tudo isso for muito genérico, a pessoa vai entrar ali no mundo de massificados, que é automóveis, né? 90% automóveis, e vai fazer um residencial de vez em quando, vai cair um vida no colo dele, um seguro de celular, babá, vai ficar nisso. Então, assim, além disso aí, se aparecer efetivamente um problema, a pessoa não está apta a resolver esse problema, mas ela tem a certificação para resolver. Então, muitas das vezes, né, ela vai dar a solução que ela acha que é a mais adequada para alguém, e talvez essa situação não seja a melhor possível. Deixa eu exemplificar isso para tornar claro para todo mundo. Um amigo, né, me ligou, perguntou assim, escuta, vou dar para você dar uma olhada, eu tenho aqui
um empreendimento aqui, enfim, alguém veio aqui e fez o seguro disso, mas eu estou desconfiado que isso não está bem feito. Aí eu fui lá. Sentei lá, esse cara tem uma cervejaria, e aproveitando tomar uma cerveja, batendo papo, ele me trouxe as apólices. Primeira coisa que estava errada, né? Assim, era seguro do proprietário no mesmo prédio. Então, o corretor lá que atendeu, ele fez 2 apólices, uma para a sobreloja e uma para o térreo, tá certo? Então, assim, é o mesmo risco no mesmo endereço, já começa errado por aí. A atribuição de valor, eu disse, por que o cara botou 500 mil em cima, 1 milhão embaixo? Não é assim. Qual o critério? Aí o cara disse, não sei, ele botou aí, ou seja, o corretor de seguros atribuiu um valor em nome do segurado que de novo está errado, né? Mais coberturas. Aí eu disse assim, bom, por que o cara botou cobertura de vendaval no primeiro andar e não botou no segundo que tem telhado? Percebe? Assim, na verdade o cara fez o seguro. E para o segurado leigo, disse assim, você tem seguro? Tenho. Mas na prática, se o cara tivesse início, o bobear não recebe. Porque aquela pessoa que intermediou o processo, na verdade, ela é especialista numa coisa muito genérica que é automóvel, etc. E não procurou estudar, fazer um curso de capacitação, curso de extensão, seja lá o que for, para entender exatamente aquela novidade, digamos assim, para ele, que é fazer um seguro empresarial, e por aí vai o resto, seguro de equipamentos, saúde, pessoas, né? Tudo isso. Esses dias, por exemplo, meu dentista me perguntou assim, pô, você conhece esse negócio todo de seguro aí? Me diz aí, que diabo é esse troço aí de cobertura majorada? Aí você tem que voltar lá no teus arquivos, né, prévios, assim, não, você deve estar falando de IPA, né? Que invalidez por acidente. Então, no caso de médicos, profissionais de saúde, talvez seja interessante você comprar a cobertura, né, majorada, porque a gente paga 100% se você tiver, por exemplo, cortar um nervo da mão, tal, não sei o que. Aí, explicação genérica para as pessoas, mas para o meu amigo lá, meu dentista. Mas tem algum corretor de seguro que vai atender esse cara que pode não saber disso. Não sabe disso porque aquele arquivo, né, lá do curso, lá de formação que falou desse negócio, como tinha milhares de outros assuntos, e aquilo acabou não caindo na prova, então o negócio apagou. E se a pessoa não tiver o tempo todo, né, se reeducando, digamos, né, olhando para conteúdos diferentes, a pessoa acaba esquecendo tudo isso, né? E infelizmente, né, assim, a gente está num país em crise, um país que o dinheiro está curtinho, as oportunidades, né, de, enfim, educação continuada, cursos livres e etc., não são tão grandes assim. A própria Funezeg, lá às vezes tem dificuldade de fechar alguns cursos técnicos, né, desses cursos de extensão, enfim, todo mundo está nesse mercado de alguma forma, e as plataformas mudaram, né? Hoje, assim, né, as pessoas tem muita gente já trabalhando em casa, não necessariamente o cara quer sair de casa para se deslocar para uma área central, ou então está no interior do Brasil para ir fazer um curso. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar na oportunidade de fazer coisas online, né, e assim, se inscrever em coisas online. Há muito conteúdo legal disponível que as próprias seguradoras estão montando. Quase todas as seguradoras têm universidades corporativas aí integrando os corretores e tal. E, evidentemente, as pessoas têm que começar a fazer uma seleção de qualidade entre o que é bom, o que não é bom, e, né, olhar especificamente aquelas coisas que podem ser interessantes, né, para agregar valor ao processo de comercialização de seguros, que é o caso do corretor, entendeu? Então, você tocou num ponto aí que me lembrou uma experiência própria. Quando eu abri a corretora, fui lá, a gente criou o site, tá? E aí, pegando um exemplo bem que vai ficar muito claro para qualquer corretor de seguros ou para quem é do mercado entenda. Se você entrar no site de uma seguradora, uma Porto Seguro, por exemplo, lá tem 50 e tantos produtos, beleza. E foi isso que a gente fez, né? Quando eu criei o site da corretora. Vou botar tudo. Tá bom, se eu estou cadastrado na seguradora, peguei uma seguradora como exemplo, né? Mas se eu estou cadastrado na seguradora, eu estou apto a vender, né? Tem o SUSEP pleno, tinha, né? SUSEP pleno, tinha um cadastro na seguradora, então estava apto a vender tudo aquilo. De seguro, a consórcio, a financiamento e etc. E aí, mas eu, com o tempo foi passando, chegava lá o pedido de proposta, de cotação, de orçamento, mas aí
eu tinha que gastar ali um dia, às vezes, para dar uma resposta de um produto que eu não tinha conhecimento nenhum. E aí eu fui tirando. Aí eliminei para 20. Ainda assim vinha coisa que eu gastava muito tempo entendendo e não era o que eu já sabia ou que eu queria me especializar naquele momento. E aí fui tirando. No final, eu acho que eu fiquei com 7 produtos. Entre eles automóvel. Entre eles automóvel, claro. Mas é isso que é legal, porque falta uma coisa no mercado como um todo, até por esse curso lá, que vai demorar a sair. Esse curso só vai sair se bobear no que vem, até que é o convencimento pessoal das pessoas, que é exatamente isso que você está falando, esse curso de gestão de negócios seguros. Falta alguém parar e dizer assim, peraí, agora tá legal, você tirou o certificado de seguros aqui, tá bacaninha, tá habilitado, agora vamos pensar no teu negócio. Qual é o conceito do teu negócio? O que você sabe? É mais do que missão, visão e valores. Onde você quer, enfim, onde você quer chegar? O que você quer com esse troço aí chamado, né, corretora de seguros? Quem são os teus clientes? Vou contar uma história aqui de vida, né? Enfim, a minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, uma vez, uma pessoa que eu adoro, né? Assim, a gente é muito amigo. Uma vez, quando ela abriu, ela tem uma operadora de turismo que faz muito sucesso. E aí, lá, quando a coisa começou, 95, 96, a gente sentado discutindo, né? Naquela época, uma empresa para fazer reserva de hotéis, e abrindo já a oportunidade para fazer excursões e tal, não sei o quê. E aí a Anne vira para mim e diz assim, eu acho que a gente devia fazer um negócio seguinte, a gente devia fazer um investimento aqui, comprar uma van, que naquela época todo mundo comprava van, a época das Towner, né? Towner, para tudo quanto é buraco. E todo mundo sonhava assim, vou comprar uma Towner, vou levar turista para passear em Angra, né? Então assim, o sonho das pessoas era pedir demissão da Petrobras, comprar uma van e sair dirigindo. E aí nós tivemos uma conversa um dia, jantando e tal, não sei o que. Eu disse, pô, Anny, sabe de uma coisa? Você devia investir em outra coisa. Aí ela disse, o que? Tá todo mundo comprando van. Eu disse assim, acho melhor você investir em cliente. Porque assim, a van é meio, né? O cliente é fim. Então assim, quando as pessoas não conseguem entender que para você ter uma corretora de seguros, o que você precisa efetivamente ter, né, são duas coisas, cliente e conhecimento. São as duas coisas que precisa ter, credibilidade e tal. Mas cliente e conhecimento, o resto é meio. Se você tem um cliente, Anderson, se você tem um cliente, você não precisa nem ter a corretora. Ou não? Né? Basta ter amigo. Assim, eu tenho um cliente, né, assim, vou resolver seu problema, é assim que funciona e tal, não sei o que. Depois na hora de emitir, você diz assim, bom, corretor amigo, vem cá, é isso, tal, não sei o que, emite a pólice aí. E o cliente nem vai se lembrar do corretor amigo, vai continuar se lembrando de você. Então, assim, o foco da história do mercado de seguro, do pequeno corretor, ou até do médio corretor, é descobrir como é que ele faz para se relacionar. Nós vivemos no mercado de relacionamento e confiança, esse é o mercado de seguros, né? E até empresas grandes, às vezes você bate na porta de uma empresa grande lá e descobre que o cara tem uma operação enorme que é tocada por um corretor de seguro pequenininho que tem relacionamento com a empresa. E o grande, às vezes, não consegue entrar lá. E só consegue entrar quando as coisas começam a ficar mais complexas e aquele pequeno corretor não tem condição de gerir, né, aquele processo como um todo. Mas, na prática, eu acho assim, né, o grande investimento do corretor de seguros é cliente e relacionamento. E mais, é o cliente que vai indicar as melhores oportunidades de negócio para esse corretor. Não só dele, mas do amigo, do parceiro do sócio, do parceiro de negócio. E é assim que funciona. Né? A gente vê muitas corretoras que têm sucesso se especializando em alguns ramos, claro, ou em alguns nichos de mercado, claro, né? Imobiliárias, claro. E outras imobiliárias. Claro. No passado, há alguns anos atrás, né? Locadoras, concessionárias, e hoje em dia revendas de equipamentos. Foi um caso que a gente acabou desenvolvendo em 2015, mais ou menos. A gente encontrou um grupo de empresas que não conseguiam colocar o risco do equipamento de medição adicional de TV a cabo e colocamos em um e um espalhou para o outro e ali a gente estava formando aquele lixo. Acredito muito nisso, que esse pode ser um dos caminhos assim, para o corretor de seguros
Você Eu acho, desenvolver... esse exemplo que você está dando, por exemplo, indústria química. A indústria química vive um grande problema. Os contratos de resseguro das resseguradoras excluem, muitas vezes, aí, indústrias químicas, indústria têxtil, né, assim, riscos que são mais agravados. E aí, para que esses riscos... Mas, assim, a exclusão é uma exclusão de primeira linha, né? Ela não resiste a um trabalho que você, evidentemente, você tem que ter um subscritor, né, aberto a isso, de você levar isso de uma outra forma, que é você chegar a essa mesma seguradora que no primeiro momento não quer o risco, mas dizer assim, olha, esse risco aqui é diferente, porque tem essa característica, tem essa e essa proteção, então não sei o que exige do corretor de seguros primeiro, né? Criar conhecimento em relação àquele tipo de indústria, né? Saber traduzir a gestão de risco que é feita lá, né, para o mercado de seguros, e a partir daí criar exatamente o que você falou, né, o boca a boca de que tem alguém diferente tratando desse mercado de uma forma diferente. Agora, exige tempo, né, exige dedicação e o resultado não aparece amanhã, né? Ele não vai te ajudar a pagar a folha de funcionário no mês que vem. Talvez isso aconteça daqui a 1 ano, 2 anos. Mas é uma forma de diferenciar. Tem um corretor de seguros no mercado, que há alguns anos, ele até acho que já meio desistiu de fazer isso porque o troço massificou. Mas ele olhava, por exemplo, as empresas de petróleo de uma forma diferente. Porque seguro de pessoas, por exemplo, né, quer dizer assim, trabalha na indústria de petróleo. Não, segurador, não quero. Porque acha que todo mundo que trabalha na indústria de petróleo está lá pendurado numa plataforma. Então, assim, né, no dia que você pegar um subscritor de uma seguradora qualquer, que se bobear, a única coisa que ele faz é pegar um metrô para ir para casa e voltar. Levar o cara numa plataforma para ele entender como é que eu trabalho na plataforma, talvez ele aceite melhor o risco numa plataforma do que alguém que está sentado no escritório no centro da cidade, sujeito aí, que nem o caso hoje de manhã, ir para o trabalho e ser sequestrado. Que é completamente diferente. Eu, na minha vida, falava, eu vim do mercado de petróleo, engenharia, né? Eu digo para as pessoas assim, eu durmo bem mais tranquilo, né? Assim, numa bacia de contenção de um tanque de gasolina do que lá em casa. Porque lá está tudo preparado, né? O tempo todo, 100% do tempo, para se alguma coisa começar a acontecer, ser debelada rápido. Lá em casa, não. Não tem nem cachorro lá em casa para latir. Entendeu? Então, é meio isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho no assunto. Agora, Anderson, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com o que vem por aí, né? Em relação aos corretores de seguros, né? E as pessoas eu acho que ainda não perceberam isso, mas já tem um movimento, né, em relação à transparência. Ontem tem uma consulta pública da SUSEP agora, né, em relação a uma circular, que eu recomendo todo mundo, né, dar uma olhada no assunto, porque muda um pouco as relações do corretor de seguro, da seguradora em relação ao cliente, né? E junta a seguradora ao corretor, dizendo o seguinte, olha, o cliente final não pode ser prejudicado por qualquer coisa que vocês dois fizerem aqui no meio do caminho, né? E isso, ainda escrito em termos filosóficos, tem desdobramentos muito importantes. Por exemplo, no preço, né? A circular que criou um marco 510, não sei o número, me esqueci o número, mas que criou um novo marco regulatório de capitalização. Engraçado que eu, na coluna que eu tenho lá no CQCS, escrevi isso um mês antes, para as pessoas tomarem atenção. Quando ela foi publicada, meu Deus, a SUSEP exige que a comissão do corretor esteja no frontispício da pólice. Verdade. Eu falei isso antes, né? Ninguém se mexeu em relação ao assunto. A fiança, isso? A fiança especificamente. A gente está trocando a coisa, exatamente. E aí, enfim. E aí todo mundo assustado, como assim? As corretoras cativas de administradora também não podem trabalhar com fiança, etc. E assim, mas isso estava escrito lá na consulta pública e ninguém prestou atenção. Então, assim, eu acho que cada vez mais essa transparência, a gente vive num mundo transparente, né? Ela será necessária, entendeu? E isso faz com que cada um tenha que mostrar serviço. E para mostrar serviço, você tem que mostrar conhecimento. Para mostrar conhecimento, você tem que estudar, né? E para estudar, você tem que, né,
procurar os caminhos, não tem jeito. Voltando aqui na tua outra frente, né, para a gente abordar um pouquinho, falar um pouco de gerenciamento de risco. Eu sei que teu trabalho também é muito complementar, ou ambos se complementam ali. Desenvolve um trabalho muito bacana junto a corretores de seguros, que às vezes vão lidar com um cliente que tem uma operação, uma infraestrutura ali grande, que ele não consegue, ou não tem expertise ainda ou não vai ter, talvez nunca, né, expertise para fazer entender melhor aquele risco profundamente. Ou muitas das vezes o cliente ainda precisa o apoio de um técnico, de um engenheiro que faça o gerenciamento de risco para ele. Como é que é o seu trabalho aí? Porque assim, isso é efetivamente isso que você falou, assim, porque primeiro, né, assim, ninguém tem a pretensão, eu acho que o corretor de seguro não pode ter a pretensão, como a gente já tinha falado aqui, de ser gerente de risco. Não é a função do corretor de seguros, né? Mas ele pode contribuir. Né? E principalmente contribuir com a coisa da auditoria, eu acho. Né? Então, assim, é uma boa ideia ter alguém que vá lá nesse cliente que você está prospectando, a primeira prospecção, que você já tenha mesmo, cliente já fiel, e que de vez em quando vá lá e faça uma auditoria de riscos. Né? Isto é uma contribuição. Então, a proposta nesse processo de ajuda ao corretor de seguros é disponibilizar exatamente isso, alguém que tem conhecimento técnico, né, enfim, para ir a um determinado risco, seja o risco que for, comercial, industrial, enfim, marítimo, etc., para fazer uma auditoria e poder trazer dados, né, elementos, para mostrar para o cliente que há coisas, né, que ele deve continuar investindo, porque estão muito bem feitas, e outras que não estão tão bem feitas assim e que podem melhorar. E, evidentemente, hoje, diferente do passado, isso não significa reduzir prêmio de seguro. Isso significa manter aquele empreendimento segurável, né? Porque cada vez mais as seguradoras e as resseguradoras estão apertando, né, assim, a torneira daqueles riscos que elas querem e que não querem. Hoje, para você ter ideia, há empreendimentos, né, químicos, por exemplo, só para a gente citar um exemplo disso, que tem, enfim, armazenagem de matéria-prima, armazenagem de produto acabado e o próprio processamento debaixo do mesmo telhado. E quando você tem a oportunidade de fazer um trabalho desse tipo de auditoria e você mostra às pessoas, diz, olha, sabe, vamos dar uma seccionada aqui, ver o que significa isso aqui em termos de investimento e quanto é que teu risco melhora em função disso. As pessoas às vezes se surpreendem, né? Gastando muito pouco, conseguem fazer uma economia, aí sim, economia no seguro, não é porque você pulveriza o risco, efetivamente, ou às vezes, né, você consegue fazer sugestões de desenhos para a construção de apólices, incorporando uma série de coberturas e, né, retirando outros. Para dar um exemplo aqui muito comum esses dias, um condomínio médio, a gente está falando de um condomínio de 18 milhões, né, de valor em risco. O corretor pediu para a gente auxiliar e nós conseguimos, com o mesmo valor de prêmio que o cara pagava no ano anterior, construir uma apólice mais inteligente, equalizando algumas coberturas com efetivamente aquilo que pode dar de consequência, né? E incluindo outras coberturas importantes. Por exemplo, esse condomínio está numa esquina com um portão vazado, né? E já capotou um caminhão de Pepsi que entrou dentro do prédio. E não tinha cobertura nenhuma para impacto de veículos. Olha só. Imagine. Né? E aí a gente conseguiu reestruturar as características da apólice a partir dessa auditoria inicial, oferecendo ao condomínio uma proteção melhor e depoimento do corretor depois, né? Assim, evidentemente que o condomínio gastou dinheiro para fazer isso, porque a gente não trabalha de graça, né? Mas, enfim, isso se dilui no tempo. E se levou isso para a assembleia do condomínio, até nós produzimos uma apresentaçãozinha, pode mostrar o que era, o que é e tal, dando uma rápida explicação de coberturas e o que foi feito, um resumo do trabalho. E o corretor falou que tinha uma pessoa lá na reunião, que ele tem uma pequena indústria, né? E disse assim, pô, sabe, como é que a gente faz contato com esse povo aí? Porque eu tô precisando que alguém vá lá fazer isso lá também.
E isso é, né, o iniciador de negócio. E aquela história que a gente falou que é importante ao cliente, né? Esta referência que fica na cabeça do cliente. Desse trabalho, né? Dessa abordagem. Essa abordagem que é diferente, né? Então, é uma coisa aí que está disponível a corretores aí, alguns já conhecem a gente já há algum tempo, né? A gente ajuda. E tem outros, né, que, enfim, acabam levando a gente para fazer, até no momento de prospecção, né? Até para a gente apresentar o que pode ser e tal, não sei o que é uma coisa interessante. É gratificante, Anderson, porque o melhor do seguro, como diz um amigo meu, não é emitir a pólice e ganhar a comissão, né? Como o mercado de seguro fala. O melhor do seguro é a discussão técnica, é você achar a solução que vai engenheirar alguma coisa para trazer conforto. Eu, por exemplo, montei uma pólice uma vez que agora, tem 2 anos, que tinha uma solução de abandono de prédio, assim, inédita, né? Eu escrevi, a seguradora topou. Não, eu escrevi, a seguradora confirmou, o ressegurador também, isso entrou com cláusula particular, a possibilidade, em caso, né, de você ter uma intercorrência, o prédio é lucro cessante. E as pessoas abandonarem e não voltarem durante um dia por conta de uma emergência qualquer, pânico, etc. Entendi. E aí você tem a oportunidade de escrever esse tipo de coisa, sabe? Convencer tecnicamente as pessoas que isso é viável, isso aqui é bacana. Isso faz parte da nossa entrega ao mercado, que é uma coisa bacana de fazer. Legal. E, assim, queria te fazer uma pergunta. nós vivemos no mercado de oportunidades, é isso que a gente tem que parar para pensar, né? Sair um pouquinho da mesmice. A gente sempre, eu como estudioso do mercado, como atuo no mercado já há um pouco mais de 10 anos, sempre fui atento a isso. Toda vez que tem algum grande acidente, assim, a gente espera a tua... Vamos lá então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu beber água então. Uma água, dá Toda vez que a gente tem uma grande catástrofe, às vezes, ou um acidente num tanque em Santos, ou numa passarela, sempre lá na tua coluna do CQCS tu faz um comentário, sempre com uma abordagem técnica, dando um parecer ali com as informações que já tem ali até o momento. Eu sempre acompanho, sempre dou uma olhada lá. A gente lembra da passarela, né? Isso, de São Conrado. Não lembro se dos tanques lá em Santos também. Teve algumas. Essa da Tim Maia, por exemplo, assim, eu escrevi sobre o assunto, eu resolvi assim, escrever sobre olhar para aquilo sobre ótica de risco, né? E sem saber que uma das pessoas que tinham morrido ali era meu colega de turma na faculdade, né? O Eduardo. Isso depois, né? E assim, eu acabei escrevendo um artigo bastante grande e o questionamento que estava ali naquele artigo, na verdade está até hoje, né? Assim, por quê, né? Por que construir uma coisa daquela num ambiente, né, de exposição a risco tão grande, né? Você vê assim, no carnaval desse ano, eu tive que ir à Barra, no meio dos dias lá de carnaval, e quando eu cheguei ali na altura do Miguel Couto, estava muito engarrafado. E aí eu resolvi sair pela Niemeyer, né? Aí saí pela Niemeyer, o trânsito estava melhor, e era um dia assim que ia chover, mas estava assim ainda sem as nuvens muito pretas e tal. E eu vinha dirigindo pela Niemeyer depois da queda, daquela primeira queda lá que caiu em cima do ônibus e tal, aquele negócio todo. E eu vinha passando pela Niemeyer, então quando você já passa ali do Motel Vips e tal, que você faz aquele curvão e você começa a descer em direção ao antigo Hotel Nacional, você tem uma visão um pouco mais ampla das coisas, né? E juro por Deus, se você procura lá no Facebook, tá lá que eu bati uma foto, tão impressionado que eu fiquei. Eu bati uma foto de cima, né, na hora que o carro parou ali no princípiozinho de engarrafamento, eu olhei para cima, eu fiquei assustado e com vontade de sair de lá. Porque assim, o morro vai cair, né? E efetivamente, porque as condições, né, ali mostravam isso, né?
e estava chovendo e você começa a ver a água passar e tal. E é o que efetivamente está fazendo com que a Niemeyer esteja fechada até hoje, né? Porque assim, quem viveu no ambiente de risco, como eu vivi no ambiente de risco antes de seguros, né? Engenharia, tudo isso. Você percebe, você acaba percebendo, né? Assim, que você acaba criando sentimento de percepção de risco, eu acho. Né? Os americanos falam, a gente traduz mal para português uma palavra que é a gente realiza, né? Efetivamente realiza o risco, né? Você percebe a probabilidade e consegue enxergar um pouco as consequências. E assim, e hoje está um dilema, né? Assim, você tem áreas que foram invadidas naquela região do Vidigal e tal, não sei o quê. Aquilo tem uma pressão sobre o solo enorme. A próprio desmatamento cria, né, corridas naturais para a água. E tudo aquilo ali vai abaixo, não tem jeito de não ir. Né? Agora você tem um problema social para resolver, tirar as pessoas, tirar as construções. Algumas pessoas ali investiram o que tinham, né, de economia, não tinham a prestação para construir aquilo ali. A mesma coisa aconteceu na Museu e outros lugares todos, assim, por falta de organização do espaço urbano. Mas é lamentável que a gente tenha que falar sobre isso depois de catástrofes, né? Mas pelo menos é uma forma de a gente chamar atenção, né, para tudo. E também de uma forma preventiva para as pessoas não escreverem besteira, sabe? Porque depois nem sai escrevendo todas as besteiras do mundo. Então, eu procuro, quando tem uma catástrofe dessa, evidentemente eu tenho tempo, pelo menos esclarecer as coisas sobre a ótica de seguros, sobre a ótica de riscos e seguros ali, para que depois as pessoas não inventem um monte de besteira, né, sobre o assunto, principalmente porque alguns jornalistas aí, quer dizer, querem até falar do assunto, mas não têm conhecimento técnico. Essa pergunta que eu ia te fazer, né? O que a gente, o profissional de seguros, o corretor de seguros, o que ele pode, a partir disso, né? A partir dali, do que ele entendeu ali, daquilo que está acontecendo, que normalmente está em destaque, né, nas mídias, como ele usar aquilo ali para levar a cultura do seguro, para a partir daquilo você sabe que toda vez que tem uma catástrofe desse tipo, a mídia acaba me ligando, né, de vários lugares aí, enfim, mídia de televisão, de rádio, também de mídia escrita, né? Em alguns casos, eu procuro ser o mais lacônico possível, justamente para que aquilo não vire uma coisa muito sensacionalista, porque a gente acaba sabendo de coisas que provavelmente aconteceram ali e que não estão claras ainda para a imprensa, por exemplo, né? Então, por exemplo, contratação de seguros pela administração pública, né? A gente acaba sabendo que a contratação deve ter sido mal feita e tal, em alguns casos, né? Mas se a gente chamar atenção para isso, né, numa notícia, isso vira só sensacionalismo e não resolve problema nenhum. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade em relação a essas coisas aqui, porque o grande público não entende mesmo, né? Enfim, nem é para entender. Bom, agora, eu acho que todo corretor que enfim, olha para seguro com o aspecto da sua função social, eu acho que tem que ter um banco de dados, né? Para dizer assim, olha, sei lá, incêndio em condomínio, o cara tem que ter né, o que saiu, pelo menos para ter alguns casos para mostrar, para poder falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Me lembro de um amigo que dizia que, lá atrás, em engenharia, dizia que, como é que é? Ar-condicionado não explode, né? Aí eu disse assim, explode, amigo. Explode. Até a amônia, né, em determinada faixa aqui pode explodir. Então, mostra um caso. Naquela época só tinha jornal, né? Como é que você faz o caso? Você vai no jornal Globo Dia, Jornal do Brasil, na época, lá para recortar a troça, para fazer. Eu disse, cara, não tenho nenhum aqui guardado no meu banco de dados, mas no dia que tiver... Aí passou 3 anos, explodiu um ar-condicionado numa fábrica aqui, no interior do Rio. Esse cara nem trabalhava mais comigo na época, eu peguei e disse assim, estou mandando pelo correio, quanto é disso que eu recortei de jornal para poder mostrar para o cara. Mas hoje, com a internet, você entra no Google e você tem um monte de coisa desse tipo, né? Então, assim, isso é parte de levar a cultura de seguros, né? Mas não é disso, tá vendo? Pegou fogo, agora contrata comigo. Não é isso, né? Tem que ser o contrário, né? Disso, tem vários casos aqui. E o pior, né, eu acho, é que as pessoas conhecem a sua responsabilidade civil, né? A gente fala de proprietários de empresas, tem responsabilidade civil por fazer seguro. Síndicos e conselheiros de prédio têm responsabilidade civil por fazer seguro. Você sabia que um prédio, a multa é do tamanho do valor em risco?
se você não fizer seguro. Então, o síndico de um prédio ou os conselheiros que não contratam o seguro do prédio, a multa é do tamanho do valor em risco do prédio. Se for 10 milhões, é 10 milhões. Se for 20, é 20, 50, 50. E o cara paga isso no CPF, quer dizer, a responsabilidade é no CPF. Mas você acha que alguém sabe disso? Ninguém sabe. Né? Mas isso que é fundamental para as pessoas comecem a compreender. A gente podia ficar horas e horas aqui falando sobre gerenciamento de risco, educação, mas eu queria te agradecer. Nada, estamos sempre participando aqui com a gente. Estamos sempre dispostos. Agora tem um amigo também de mercado que está fazendo uma live nas segundas-feiras à noite, não sei se você já viu. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, grande amigo. Estará conosco. E eu vou, sempre que eu posso, eu vou lá, entro na live lá para dar pitaco e tal. Eu conheço o Rodrigo há muitos anos, nós fomos até vizinhos, ele morava em frente à minha casa. E eu fico brincando, Rodrigo, isso aqui está virando papo de segunda-feira, de chopp de segunda-feira, né? Porque eu acho que a gente tem que ter essas oportunidades mesmo de falar com as pessoas, né? Não existe nada melhor no mundo do que falar com as pessoas, eu acho, conversar, tentar levar um pouquinho de experiência, tentar ajudar da forma que a gente puder, né? Eu acho que é um pouco da nossa função. Quem trabalha com esse troço aqui, né? Educação, educa, tem aquela... Por trás de tudo isso tem um professor, e professor assim, é o cara que tem que estar sempre aberto, né, a trocar informações, ajudar. E quero te parabenizar pela tua cruzada, cara, porque eu acompanho já há um tempo aí, sei o quanto é duro, né? A gente está em educação sabe quanto é duro, mas eu acho que é muito mais do que uma função profissional, acho que é uma função social muito relevante, né, e que, tenha certeza, agrega muito valor. E a gente bota lá um risquinho na história, né, do mercado de seguro, dizendo que a gente contribuiu de alguma forma. Eu acho que isso é bacana para todo mundo. Então, sou eu que te agradeço. Legal. Então, gente, aqui a gente encerra mais essa entrevista. Acompanhe a programação e até a próxima. Isso aí,